Olá, eu sou a Priscila Sertori, eu sou psicóloga. Hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Você sabia que atualmente 1 a cada 110 pessoas tem autismo? Isso significa, gente, que no Brasil tem aproximadamente 2 milhões de pessoas autistas. É muita gente. Vocês sabem quais são os critérios diagnósticos do autismo? Então, o autismo ele é considerado um padrão de comportamento restrito e repetitivo. E, além disso, a pessoa tem prejuízo na interação social, na comunicação social. O que isso significa? Que independente dela ser verbal ou não, dela conseguir conversar, ela tem um prejuízo na qualidade dessa interação. O diagnóstico do autismo, a nomenclatura pelo DSM-5, ela fala transtorno do espectro autista. O que isso significa, né? Significa que é bem a ideia de um espectro, como se fosse uma paleta de cores. Então, a gente tem lá do verde até o azulzinho, e aí no meio tem aquele tom que está meio entre um, meio entre outro. Então, às vezes a gente não consegue fechar um padrão específico, mas em todos os casos a gente tem exatamente essas duas características. Esse padrão de comportamento restrito e repetitivo e esse prejuízo na interação e na comunicação social. Alguns casos, a criança começa com desenvolvimento normal, dentro do esperado, alcançando os marcos de desenvolvimento esperado para sua faixa etária e acontece uma regressão. Então, de repente, ela para de fazer. Isso significa que surgiu um autismo de repente? Não. 30% dos casos de autismo são considerados autismo regressivo. São exatamente esses casos que a criança parece ter um desenvolvimento normal e, de repente, acontece essa regressão. Inclusive, é muito comum que essa regressão aconteça entre os 18 e 24 meses. Então, se você está acompanhando seu filho, está vendo o desenvolvimento dele, eu sei que nesse contexto de pandemia é um pouco difícil a gente poder avaliar muito bem, principalmente porque a gente está muito limitado, sem muitas interações sociais. Às vezes a criança já ia para a escolinha, para a creche e de repente parou. Mas se você está vendo uma regressão, ele parar de fazer alguma coisa, vamos dar uma olhadinha. Então, você pode buscar o pediatra, pode buscar um neurologista infantil, pode buscar um psiquiatra infantil, pode buscar um neuropsicólogo. Eles vão poder fazer uma avaliação do desenvolvimento infantil. Então, quais são essas características de regressão que às vezes chamam a atenção? Então, por exemplo, a criança já começou a dar tchauzinho e de repente para. A criança começou a bater palma, começou a mandar beijo. Isso são o que a gente chama de gestos sociais. Então, a criança começar a ter gestos sociais e de repente parar. A criança respondia pelo nome e de repente não responde mais. Ela olhava para você, te buscava, iniciava uma interação social e de repente ela não faz mais isso. Ou, quando ela te busca, agora é só para pedir ajuda. Ela não quer mais aquele contato, aquela troca, aquela brincadeira em conjunto. Então, isso são coisas que chamam a atenção, que não é esperado que aconteça. Então, se acontecer, é legal a gente buscar uma avaliação. Não necessariamente sempre vai ser um sinal de autismo, mas é um sinal de alerta. E a gente sabe que, independente dos quadros de autismo, desde um quadro mais leve até um quadro mais grave, a intervenção faz diferença. Então, as terapias, o acompanhamento, eles ajudam muito no desenvolvimento. Então, se a gente está falando de uma criança pequenininha, nessa faixa de quase 2 anos, é muito importante, mesmo que não feche o diagnóstico, que a gente vá para a intervenção. Isso é o que irá garantir uma melhor qualidade de vida para o futuro. Então, espero que hoje vocês tenham um pouquinho mais de conhecimento sobre o autismo, liguem a chavinha de alerta se precisar fazer uma avaliação e passem informação para as outras pessoas. Porque quanto mais cedo a gente descobrir, mais cedo a gente tiver uma hipótese e principalmente mais cedo a gente começar a intervenção, melhor será. Beijos e até mais!